Eu queria agradecer a presença de vocês mais uma vez no Convite à Física. Eu só, antes de passar a palavra ao Roque, que vai fazer a apresentação da nossa seminarista de hoje, queria avisar que o próximo Convite à Física vai ser na próxima quarta-feira, vai ser do professor Nestor Katica, e vai falar sobre experimentos fundamentais da termodinâmica. Então eu queria passar a palavra ao Roque. Obrigado, João. Para mim é um prazer fazer a apresentação da Adriana. A gente se conhece faz tempo, por acaso ela é minha esposa. E os meus alunos sabem disso. A Adriana entrou em Física na Unicamp em 1983, a gente entrou juntos na graduação, e em 86 ela se formou e aí veio para o IAG fazer mestrado aqui no IAG na parte de formação de estrelas, com o professor Ofer. Aí em 89 nós fomos para os Estados Unidos e em 90 ela iniciou um doutorado na Universidade da Califórnia em Berkeley, no departamento de astrofísica, de astronomia lá, e em 95 ela se formou e começou um pós-doc no Caltech. Tanto o doutorado quanto o pós-doc foram na parte de estudo do Sol. Na verdade foram trabalhos bem interessantes, que foram estudos de explosões solares, então atividade solar em diferentes frequências. Foi um dos primeiros trabalhos que comparou explosões solares em diferentes regiões do espectro. Depois nós retornamos ao Brasil e ela tem uma posição como professora na Universidade Mackenzie, no Centro de Radioastronomia Mackenzie, no CRAN, e fora as pesquisas que ela faz no Sol, tem até um livro que ela recentemente publicou, ela tem trabalhado nos últimos anos nessa área de exoplanetas, e é nisso que ela vai falar hoje para vocês. Fala direitinho. Alô? Funcionando? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, para vir falar aqui no Convite à Física, o convite do João Barata, do Raul Abrão, da Renata, do pessoal que cuida aí do Convite à Física. E eu vou falar, como o Zé já mencionou, de uns resultados recentes, e que eu acredito que seja uma das áreas mais interessantes, e que está tendo mais destaque na mídia, que é justamente a descoberta de planetas, tanto faz exoplanetas ou planetas extrasolares, significando planetas fora do nosso sistema solar. Mas antes de entrar nos métodos de detecção e como os planetas fora do sistema solar foram descobertos, eu queria primeiro fazer um breve histórico, por isso o título de Copérnico até os exoplanetas, um breve histórico de como que foi o estudo dos planetas aqui no nosso sistema solar. Então, desde a antiguidade, que os planetas já são conhecidos, a palavra planeta vem do grego, que significa errante, e justamente as pessoas que observavam o céu já sabiam que eles eram errantes justamente porque existiam 5 objetos no céu, fora a Lua e o Sol, que se moviam com relação às estrelas fixas. E aqui está representado algum desses movimentos que eram observados, claro, ao olho nu. E eu queria aqui justamente enfatizar que tinha alguns planetas que eles observavam os planetas que às vezes tinha esse movimento retrógrado, ou seja, o planeta parecia que parava, aí voltava na direção contrária e depois continuava esse movimento. Isso ao longo, é claro, de vários dias. O primeiro, então, a explicar esse tipo de movimento, inclusive o movimento retrógrado, como vocês já devem saber, foi Ptolomeu, aqui, há quase 2000 anos atrás, e ele explicava de uma maneira bem intrincada, que era o movimento retrógrado através dos epiciclos. Então, o movimento dele, o modelo dele era o geocêntrico, com a Terra no centro do universo, e aí existia um círculo grande chamado deferente. A Terra não está no centro desse círculo, mas está um pouquinho deslocada aqui do centro, e tinha então um círculo menor, que era o chamado epiciclo, e esse epiciclo se movia aqui, não necessariamente em torno do deferente, mas em torno de um ponto que era o equante, que estava do lado oposto, em relação à Terra, desse centro do deferente. Então vocês viram de uma maneira bastante intrincada, complexa, mas que funcionava. Então não é à toa que por mais de 1000 anos esse foi
modelo aceito. Então, aqui está o epiciclo girando, aqui estaria o planeta, né? Aqui a Terra fixa no centro do universo, e aqui então está o movimento aparente em relação às estrelas de fundo. Tá bem? Bom, depois dele, né, muito tempo depois dele, quase 1500 anos depois, veio Nicolau Copérnico, né, um astrônomo polonês, tá? E ele adotou a hipótese heliocêntrica, ou seja, não era a Terra que estava no centro do universo, mas sim o Sol, né? E a Terra, juntamente com os outros 5 planetas, é que orbitavam em torno do Sol. Ele escreveu um livro, né, que foi publicado no ano da sua morte, né? Por isso ele não sofreu muita pressão da igreja, como Galileu sofreu. E basicamente o que ele já tinha conseguido descobrir foi justamente, né, como eu já falei, uma Terra que gira em torno do Sol. Ele colocou, já conseguiu determinar a distância dos planetas, ou seja, que Mercúrio era o mais próximo do Sol, depois vinha Vênus, a Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Bom, até o uso dos telescópios, né, só se conheciam esses planetas, até Saturno. Tá bem? Determinou as distâncias dos planetas ao Sol, sempre em relação à distância Terra-Sol, e também deduziu que quanto mais perto do Sol está o planeta, mais rápida é a sua velocidade orbital. Tá? Então aqui está o modelo dele, explicando deixa eu ver se eu consigo. Aí volta só. Tá? Então explicando também esse movimento aparente, né, retrógrado, que se observava. Tá? Então ambos os modelos explicavam bem esse movimento, só que é claro que aqui era algo muito mais simples, uma matemática muito mais simples, porque não precisava daqueles círculos complicados, né, dos epiciclos. Bom, aí depois, né, veio Tycho Brahe, tá? Um astrônomo dinamarquês, né? Essa foto aqui foi tirada em Praga, né? Aqui está o Tycho Brahe e o Kepler, né? Essa aqui sou eu. Qual que foi a grande contribuição para a astronomia de Tycho Brahe? Ele foi o primeiro a fazer medidas muito precisas do movimento dos planetas, de outros objetos também, mas principalmente aqui, já que a gente está interessado, dos planetas. Tá? Ele não só ele inventou, ele desenvolveu instrumentos para fazer isso, eram os instrumentos mais precisos, é claro, até a invenção do telescópio. E ele conseguiu, então, fazer uma medida muito detalhada e precisa, né, do movimento, inclusive especificamente de Marte. Né? E aí esses dados, então, foram cruciais para o assistente dele, né, o Kepler, para desenvolver o modelo do sistema solar. Antes de falar, então, como eu estava dizendo, né, também, Johannes Kepler, que era alemão, mas ele foi para Praga, né, na hoje República Tcheca, para se tornar, então, assistente do Tycho Brahe. Só que o Tycho Brahe, né, isso aqui é um pouquinho de fofoca, ele ficou meio com medo de ser ofuscado, né, pelo brilho, já deve ter percebido que o Kepler era, né, uma pessoa brilhante, muito inteligente, e ele ficando com medo, e ele tinha, e as órbitas, né, era um modelo, ele adotou um modelo geocêntrico, só que as órbitas eram circulares, né, as órbitas dos planetas, o que ele considerava era circular. Aí tinha esses dados de Marte que ele não conseguia ajustar, que não dava certo com a teoria de Copérnico, então eu falei assim, vou dar esses dados complicados aqui, o Kepler vai ficar a vida inteira, então, trabalhando nisso, enquanto isso eu vou desenvolvendo melhor o meu modelo, né? Só que essa foi justamente a sorte do Kepler, porque Marte é o planeta daqueles conhecidos que tem a órbita mais elíptica. Então, Kepler, com aqueles dados muito precisos do Tycho Brahe, conseguiu desenvolver, né, postular as 3 leis. E a primeira delas é justamente que a órbita dos planetas não era um círculo, como o Tycho Brahe postulava, mas sim uma elipse, tá? Que está aqui, e com o Sol em um dos focos. Se provavelmente o Tycho Brahe tivesse dado para ele dados, por exemplo, de Mercúrio com uma órbita mais circular, provavelmente o Kepler talvez até nem conseguisse desenvolver isso. E ele desenvolveu isso, como eu já falei, empiricamente. Tá? Então, primeira lei, as órbitas dos planetas são elipses. A segunda lei, que os raios vetores varrem áreas iguais em tempos iguais. Raio vetor é uma linha que conecta o Sol até o planeta, né? Então, aqui está mostrando quando o planeta está no apélio ou na posição mais distante do Sol, né? Então, esse tempo aqui, a área tem que ser igual, né? Então, está aqui
então, ele percorre uma distância menor na órbita do que quando ele está mais perto do Sol. E a última lei diz que o período da órbita ao quadrado era proporcional ao semi-eixo maior da órbita ao curvo, tá? Mas, de novo, essas leis eram empíricas, todo mundo sabia que elas funcionavam, mas não sabia por que elas funcionavam. Aí, então, vem Newton, né? Sir Isaac Newton, um físico inglês, e ele sim conseguiu, então, descrever por que é que, né, ele fez um monte de contribuição, como vocês sabem, para a física, mas aqui eu vou focar só nessa parte da lei da gravitação universal que ele desenvolveu. E o que ele desenvolveu, né, postulou as 3 leis de Newton, né, que vocês sabem. E aí ele mostrou que as 3 leis de Kepler eram apenas casos especiais, né, das leis de Newton. A única coisa que você precisava fazer é falar que todo objeto que tinha massa, né, exercia uma força em um outro objeto, uma força atrativa, que é a força da gravidade que a gente conhece. Então aqui está a lei da gravitação universal de Newton, né, mostrando que a força é proporcional à massa da estrela e inversamente proporcional à distância do planeta até o Sol, né, no caso a estrela. E ele também mostrou que as leis de Kepler eram aproximadas, elas funcionavam bem, mas tinham pequenos detalhes que elas não conseguiam explicar. E justamente o que elas não conseguiam explicar é porque cada planeta não sofre apenas a interação do Sol, mas tem que fazer pequenas correções por causa da atração gravitacional dos outros planetas do nosso sistema solar, principalmente por causa de Júpiter, que é o planeta mais massivo. Ok. Então, isso até quase o final aí do século XVIII, eram os 6 planetas conhecidos até Saturno. E dia 13 de março, então, de 1781, William Herschel, utilizando pela primeira vez, não utilizando pela vez o telescópio, mas com o auxílio do telescópio, pela primeira vez conseguiu, então, descobrir um planeta, que foi chamado, então, de Urano. E a nomenclatura dos planetas segue toda a mitologia greco-romana, né? São os deuses, né, do... Aí, estudando a órbita de Urano, perceberam pequenas variações na órbita de Urano, não só, principalmente na de Urano, mas também de Júpiter e Saturno, e esses 2 matemáticos, né, Adams e o Leverrier, então, previram, né, que muito provavelmente, então, tinha um outro planeta depois de Urano, né, e aí, então, esse planeta, então, foi justamente observado em 1846 por Galilee na posição exata prevista pelos matemáticos franceses. Teve aqui uma controvérsia, né, de quem tinha feito o cálculo primeiro, mas não interessa. O importante é que descobriu-se, então, o 8º planeta do Sistema Solar. É claro, também com telescópio, né? E, finalmente, já no século passado, né, em 1930, o Clyde Tombaugh, puramente por acaso, tá? Porque ele também tinha seguido, ele achava que tinha perturbações nas órbitas de Netuno, então ele também previu que existiria um outro planeta, e aí meio que por acaso ele encontrou esse planeta que era Plutão, mas depois, com cálculos da órbita e da massa de Plutão, viram que Plutão não poderia de jeito nenhum estar causando aquelas perturbações e foram rever as medidas, e as medidas estavam erradas, tá? Então foi uma série aí de enganos, mas que acabou então na descoberta de Plutão, tá? Então, até aqui o final, basicamente, do século passado, né? 9 planetas, todo mundo feliz com isso. Não tinha nenhum problema na classificação. Aí, um colega meu lá de Berkeley, a gente fez doutorado na mesma época, o Mike Brown, depois foi contratado, hoje está lá em Pasadena, no JPL, no Jet Propulsion Laboratory, estudando os corpos do cinturão de Kuiper, que é um cinturão de asteroides que fica depois, né, da órbita de Netuno, né, inclusive Plutão também pode até ser considerado um membro desse cinturão. Ele começou a descobrir um asteroide atrás do outro, ele acho que já descobriu uns 4, mas o primeiro deles foi Sedna, eu nunca achei dá para ver aqui no computador. O que está mostrando aqui são a posição do Sedna em alguns dias consecutivos, então mostrando que realmente é um objeto bastante fraco, mas está se movendo em relação
as estrelas de fundo, né, que estão fixas. E depois, mais recentemente, ele descobriu não só que um outro asteroide que até tem um satélite próprio, né, que é o B313. O Sedna é mais ou menos o tamanho de Plutão e o Eris é maior do que Plutão. Então aí começou toda aquela controvérsia que vocês devem ter visto na mídia, né, em agosto do ano passado. O que é então planeta? Plutão é planeta? Se Plutão é planeta, esses aqui também tem que ser, e todos os outros planetas que forem descobertos. Então aí vamos ter que ficar reeditando os livros escolares, né, com o número de planeta e ficar adicionando um planeta atrás do outro, cada vez eles vão sendo descobertos, claro, conforme a tecnologia vai melhorando cada vez mais a miúde. Então, e não só isso, como foi também há uns 12 anos atrás, só começaram a ser descobertos planetas extrasolares, ou seja, fora do nosso sistema solar. Né? Então aí começou toda essa discussão que precisava então de uma classificação bem definida, bastante clara, do que é planeta ou não. Tá? E aqui está na... Bom, essa aqui é uma foto que eu tirei em Praga, justamente aqui está escrito, né, The Definition of a Planet, tá? Daquela comissão que foi montada para discutir a definição de planetas. Teve um brutal E, né, uma discussão bem grande, tinham duas propostas, e no final a proposta que venceu, né, foi pela União Astronômica Internacional, que foi em reunião em agosto do ano passado. Então eles definiram 3 categorias: tem o planeta anão e os pequenos corpos. Tá? Então, e hoje, então, o Plutão é um planeta anão, assim como esses outros dois. E outros parecidos com ele, né, que vão estar. Então, dessa forma, hoje o Sistema Solar volta a ter 8 planetas clássicos. Tá? A gente volta ao século XIX. E a definição é a seguinte, tá? Que foi justamente definida em 24 de agosto de 2006 lá em Praga. Para um corpo celeste ser considerado um planeta, ele tem que satisfazer 3 características principais. Tem que ter uma órbita em torno de uma estrela, ou seja, se encontrar um objeto, mesmo que seja do tamanho de Júpiter, vagando sozinho pela galáxia, isso não é um planeta. Tá? Ele tem que estar orbitando em torno de uma estrela. Ele tem que ter uma forma esférica. Né? E aí a forma de falar em forma esférica, né? a forma física de falar, é que ele tem que ter uma massa suficiente para que a sua própria gravidade supere as forças de corpo rígido, de forma que ele, então, esteja em equilíbrio brotátil. E isso, então, resulta numa forma esférica. Então, tem vários corpos, vários asteroides que não têm essa forma esférica, mas aqueles asteroides Sedna, Eris e até o asteroide Vesta, aqui no próprio cinturão de asteroides, entre Marte, na órbita entre Marte e Júpiter, ele tem forma esférica porque ele tem uma massa suficiente. Mas aí vem a última definição, que foi a que derrubou Plutão, né? Que ele tem que ter limpado, que é uma imposição, né, de caráter dinâmico, né, da mecânica celeste, que ele tem que ser o objeto dominante na sua órbita, ou seja, ele tem que ter limpado praticamente todo o resto. Como o Caronte é quase do tamanho de Plutão, então aí Plutão não satisfaz esse critério. Ok. Então, e agora, então, como é que fica? Isso aqui ainda não é bem definido, tá? Essa discussão sobre a classificação dos planetas extrasolares ainda vai acontecendo, é claro que já tem toda a discussão sendo encaminhada, mas basicamente a gente pode definir da seguinte forma, tá? Como vocês aprenderam na escola, a diferença entre planeta e estrela, que estrela tem luz própria, planeta não. Planeta apenas reflete a luz que recebe da estrela. Bom, para uma estrela, para um objeto ter luz própria, significa que ele produz essa energia, né? E a fonte de energia das estrelas, então, é a fusão termonuclear do hidrogênio. Tá? E objetos que têm uma massa maior do que zero, né? Quase que um centésimo, um pouquinho menor do que um centésimo da massa. Desculpa, um centésimo não, quase um décimo, da massa do Sol, então são estrelas. Porém, existem objetos aqui intermediários em que eles não têm massa suficiente para adquirir uma temperatura alta o suficiente no seu centro para começar a fusão do hidrogênio, mas eles conseguem fazer a fusão do deutério, tá? Que requer uma temperatura menor e, portanto, então, eles têm uma massa menor, que está variando aqui entre um centésimo e um décimo da massa do Sol. E os objetos que não conseguem fazer nenhum nem outro, ou seja, não conseguem ter nenhuma fonte de energia termonuclear, então são os planetas. Isso coloca um limite superior aproximado, tá? Esses limites não são rígidos, são só
limites de trabalho para a gente conseguir trabalhar, significa que todos os objetos com massa menor do que da ordem de 13 massas de Júpiter, então, são considerados planetas. Tá bem? E aqui essa foto aqui está em, essa foto não, né? Essa composição aqui está em escala, mostrando para vocês que o tamanho de um planeta gigante gasoso como Júpiter é parecido mais ou menos do mesmo tamanho de uma anã branca, embora a massa deles varie bastante, tá? Aqui a anã marrom, eu falei anã branca, né? Anã marrom. A anã marrom é um objeto muito mais massivo, né? E aqui então uma estrela de baixa massa, tá? E aqui o Sol, tá? E esses então objetos aqui têm uma massa parecida. Então essa aqui é a dificuldade da gente conseguir diferenciar, né, entre um Júpiter e uma anã marrom. Muito bem, isso aqui checado no site, nesse site aqui, né, Extrasolar Planets Encyclopedia. E aqui lá, a última atualização, ou seja, o último planeta descoberto, a última vez que eles atualizaram foi dia 7 de maio, né? Chequei hoje cedo, tá? Nós temos até o momento 233 planetas descobertos nos últimos 12 anos, tá? Desses 233 planetas, 190 então em sistemas planetários, ou seja, sendo que 22 desses sistemas têm mais de um planeta, já se descobriu mais de um planeta em torno da mesma estrela. E como que é que a gente detecta? Como que a gente sabe? Né? A maioria dos métodos de detecção, a maioria dos planetas detectados são por detecção indireta. Tá? E existem basicamente 3 maneiras de se detectar. Os efeitos dinâmicos na estrela, ou seja, a atração gravitacional, né, que o planeta produz também na estrela. Então a gente consegue medir velocidade radial, ou seja, a gente consegue medir o efeito Doppler, né, o desvio Doppler da luz que está vindo da estrela, né, dos gases que estão na atmosfera da estrela, ou por astrometria, que é simplesmente acompanhar a posição da estrela no céu. Tem um outro método aqui, que é por lente gravitacional, que eu vou falar mais para frente, e depois, por último, os efeitos fotométricos, por exemplo, os trânsitos, que nada mais são do que eclipses, né? E detecção indireta, ou seja, você tira uma foto e você detecta o brilho do planeta, né? Junto com o da estrela. Que é bastante difícil, eu vou discutir isso daí mais pra frente. Então vamos lá, o primeiro deles, velocidade radial, né? Como eu já falei, a lei da gravitação universal de Newton. O que acontece é que não só a estrela atrai o planeta gravitacionalmente, mas o planeta também atrai a estrela. E o que acontece é que os dois, ou seja, o sistema, na verdade, orbita em torno do centro de massa comum. Então, o que acontece? Que a estrela também ela se mexe um pouquinho, mas ela se mexe. Tá? Por exemplo, no caso do sistema, se a gente for considerar o Sol e Júpiter, o centro de massa desse sistema está ainda dentro do raio do Sol, tá? É menor do que o raio do Sol. Então, essa variação que o Sol tem ao girar também em torno do centro de massa é muito pequena. Porém, eu já vou adiantar até o resultado. Se o objeto estiver bastante perto da estrela, ou seja, se é essa força, então vai ser muito maior e eu vou conseguir ver um deslocamento bem maior. Né? Que é isso? Então, o movimento da estrela será maior, quanto maior for a massa do planeta, que entra aqui no numerador, ou então menor a distância entre o raio, né? E a menor o raio, ou seja, a distância entre o planeta e a estrela. Né? E é isso aqui, por exemplo, está o planeta, aqui está a estrela em 2 momentos, né? Fica ao centro de massa, então tanto o planeta gira em torno quanto a estrela também. Quando a estrela está se aproximando aqui da gente no telescópio, os gases, né? As linhas espectrais dos gases que tem na atmosfera dessa estrela, então vão sofrer um desvio para o azul, e quando a estrela estiver se afastando, vão sofrer um desvio para o vermelho. Tá? E é claro que o que eu consigo medir desse desvio vai depender tanto da minha tecnologia, dos espectrógrafos, da resolução dos meus espectrógrafos, quanto também das características do planeta, ou seja, a massa do planeta e quão distante ele está da estrela. Então, basicamente, é isso que a gente chama de velocidade radial. A gente chama de velocidade radial porque o desvio Doppler a gente mede em termos de velocidade. E para conseguir detectar esses planetas, a gente precisa de uma precisão de metros por segundo. Tá? Então, por isso que esses planetas não tinham sido descobertos anteriormente, porque a gente simplesmente não tinha instrumentação precisa o suficiente para detectar esses pequenos desvios Doppler. Tá? E a maioria dos planetas foi detectado dessa maneira. Foram detectados, a maioria foi.
E basicamente, então, aqui está, né, aqui é a fase orbital, a velocidade que é medida, né, a precisão, vocês podem ver aqui com a barrinha, de alguns metros por segundo. E o que se mede, então, no caso dessa estrela aqui, né, a gente mede na estrela, a gente não mede nada do planeta, até tudo inferido indiretamente. A gente mede, então, aqui uma amplitude nessa variação da velocidade, ou, né, que é uma medida do efeito Doppler, aqui um pouquinho maior do que 100 metros por segundo. Esse é o K, tá? O K é essa amplitude, e a gente vê, então, que o K ele é proporcional à massa do planeta vezes o seno da inclinação da órbita. Tá? Então, o que a gente consegue medir o período, né? O período é simplesmente aqui o tempo que leva entre dois máximos, né? Ou dois mínimos. A massa da estrela a gente sabe, fazendo medidas espectroscópicas da estrela, a gente sabe se é o tipo da estrela, né? E o tipo espectral da estrela conhece a massa, tá bem? Só para mostrar para vocês o que é medido, por exemplo, aqui no caso do planeta, não sei se dá para ver o planeta verdinho aqui girando, e aqui medindo, então, justamente essa variação. No caso de uma órbita circular, a diferença das figuras é simplesmente uma órbita circular e uma órbita mais excêntrica, tá? Então, aí a velocidade radial dessa maneira. Ok. Um pouquinho de história, então. Os primeiros planetas que foram detectados foram planetas em torno de um pulsar. O pulsar é o resto de uma explosão de uma supernova, ou seja, uma estrela bastante massiva, com massa superior a umas 3 massas solares, né? 3 a 10 massas solares. E o que acontece, então, é que no centro aqui, depois dessa explosão, depois que a estrela basicamente morre, né? Sobra, então, um pulsar. E aqui, então, só que a grande vantagem do pulsar, ele é chamado pulsar porque justamente você mede a emissão, a luz da estrela, que é uma anã branca, bem pulsada, simplesmente porque o raio de emissão da luz e o eixo, né, que é paralelo ao campo magnético da estrela, e o eixo orbital, né, de rotação, eles não estão alinhados, né, existe um ângulo, então conforme a estrela gira, é como se fosse um farol, né? E esse tem uma precisão muito grande, melhor que os dos relógios atômicos aqui da Terra. Então você consegue medir perturbações muito pequenas nesse pulsar. Então também o que a gente está medindo aqui, na luz do pulsar, é também um método por velocidade radial, e foram detectados 3 planetas. E esses planetas aqui têm massa da ordem da Terra, tá? Basicamente 4 massas terrestres, e esse aqui, o último aqui, é da ordem da massa da Lua. Só que esses planetas aí não têm muito interesse, por quê? Porque ele está em torno de uma estrela evoluída, uma estrela morta que é pulsar. Ou seja, a possibilidade de encontrar qualquer tipo de vida nesses planetas é zero. Não só isso, como as teorias mais aceitas hoje em dia, que esses planetas foram formados depois da explosão da supernova. Tá? Ou seja, foram os restos da estrela que acabaram coalescendo, né, e formando então esses novos planetas. Mas existem outros sistemas múltiplos em torno de estrelas normais, né? E, por exemplo, esse sistema aqui já tem 3 planetas, A, B e C, né? A estrela está aqui está a órbita do A, a órbita do B, a órbita do C. São planetas com massas da ordem de Júpiter, né? E aqui, só para comparação, estão a órbita dos planetas do nosso sistema solar. E uma coisa que, né, por exemplo, esse aqui tem da ordem de 0,72 massas de Júpiter, 2 massas de Júpiter e 4 massas de Júpiter. E a ideia, como esses planetas são detectados, é a seguinte: primeiro a gente detecta o planeta que causa o maior interferência na luz da estrela, que é o planeta mais perto da estrela. Aí você elimina essa contribuição e vê o que restou. Você analisa esse sinal, né, esse ruído, e aí você detecta que tem uma periodicidade. Você vai lá, faz o ajuste para o movimento orbital, descobre o segundo planeta, continua observando, e a mesma coisa para o terceiro. Então, tem sistemas que já estão sendo observados, acompanhados há 10 anos, e aí você consegue ir, então, retirando a informação desses sistemas. Aí aqui está só para mostrar a estrela Upsilon Andrômeda. Tá? Ok. O outro método de astrometria, que é a astrometria, tá? É de novo a mesma coisa, você tem a atração gravitacional, né, que o planeta causa na estrela, ambos giram em torno do centro de massa, e aqui então o que você veria seria um movimento aparente dessa estrela se movendo no céu.
Tá? Mas, na verdade, como a estrela geralmente tem um movimento próprio, você veria esse movimento composto. Só que para isso são necessárias medidas de posição da estrela muito precisas. Tá? Nenhum planeta ainda foi... Quer dizer, já tiveram pessoas que falaram que detectaram, mas até agora nenhuma dessas detecções foi aceita. Tá? Então, em princípio, nenhum planeta ainda foi detectado por esse método. Mas é claro que é um método válido. Né? E aqui só uma estimativa, considerar um sistema planetário igual ao nosso, igual ao sistema solar, que esteja a 10 parsecs de distância da gente. Júpiter, né, causaria uma variação na posição do Sol, né, ou da estrela, de um tamanho angular igual a 500 micro, ou seja, 1/1000º de um segundo de arco. Tá? Um segundo de arco é 1 grau dividido por 3.600. Né? E o efeito causado por um planeta da massa da Terra seria apenas 0,3 milionésimos de segundo de arco, porque a Terra é 300 vezes menor do que Júpiter, apesar de ela estar 5 vezes mais próxima do Sol. Ok. Um outro método, então, agora, um outro processo físico, né, que é a lente gravitacional. Então, como vocês sabem, aqui, né, foi Einstein, né, da teoria da relatividade, o que essa teoria diz é que justamente a luz, né, a massa presente de um objeto massivo curva a luz. Tá bem? Não só curva a luz e faz com que a posição aparente da estrela do objeto que está atrás desse objeto massivo apareça deslocado, mas também ela serve como uma lente, ou seja, existe uma focalização da luz desse objeto que está aqui atrás, e o que a gente já consegue então detectar é uma amplificação da luz da estrela conforme ela passa atrás, por exemplo, de um objeto massivo no halo da nossa galáxia, tá? Ou um outro objeto massivo. Então, se eu tenho um objeto massivo que não serve para nada, que não tem nada a ver com o planeta, ele não vai servir como lente para amplificar a luz da estrela com o planeta que vai estar atrás. E aí, o que é que eu vou ver então? O que eu vejo então aqui, conforme eu estou observando o céu, é o seguinte: a estrela, aí vai aparecer um dia em que ela vai ficar bem mais brilhante, né? E se essa estrela, por um acaso, tiver um planeta, a hora que o planeta passar atrás da lente gravitacional, eu vou ver um segundo pico aqui menor. E com esse segundo pico aqui, então, eu consigo detectar também e inferir a massa desse planeta, tá? Desse objeto, né? E aí eu sei se é... Porque para saber se é planeta ou não, eu preciso ter uma medida da massa do objeto. E 4 planetas, desde 1998, já foram detectados por esse método. A desvantagem é um método bastante preciso. A desvantagem é que é completamente por chance, né? Você tem que ter uma sorte muito grande para conseguir pegar um evento desse. Não só isso, como esse é um evento único, tá? Porque você precisa ter exatamente aquela geometria no céu. E isso nem sempre acontece. Ou seja, não tem como você correr depois e tentar fazer uma medida do mesmo planeta uns dias ou uns meses depois. É uma vez só e acabou. Então não dá para confirmar a medida, né? Trânsitos. Bom, trânsitos, eclipses acontecem também, não só o eclipse, né, por exemplo, da Lua passando na frente do Sol, mas os planetas internos à órbita da Terra, como Mercúrio e Vênus, também cruzam o Sol. Aqui está o trânsito de Mercúrio em 99, né, teve um recente, se não me engano, no ano passado, né, aqui está só mostrando aqui uma foto com maior resolução. E Vênus também, que é 8 de junho de 2004, aqui está mostrando o trânsito de Vênus na frente do Sol, que já está uma manchinha solar. Tá? E basicamente o que a gente detecta é o seguinte, né, conforme, aqui são 2 projeções da órbita. Aqui a órbita vista, né, no plano do céu, então conforme o planeta vai passando aqui, né, vai fazendo a sua órbita, conforme ele passa na frente da estrela, né, essas 2 diagramas ilustram a mesma coisa. Eu vejo um pequeno decréscimo no brilho da estrela, é pequeno mesmo, tá? Um planeta como Júpiter causa um decréscimo da ordem de 1% no brilho de uma estrela como o Sol, tá? Aqui então, para ilustrar dinamicamente o que é que eu estou falando. Então a gente vê justamente um eclipse, uma diminuição do brilho. E aí que tá, quanto que é que diminui, depende, é claro, do tamanho do planeta, e eu já vou explicar isso melhor. Então como é que a gente faz? Isso aqui é um trabalho que eu fiz, né, uma simulação dos trânsitos para tentar, onde eu propus um método para distinguir entre planetas e estrelas de baixa massa, né, você acompanha. E basicamente é o seguinte, eu tenho então aqui a estrela, aqui está o planeta,
O movimento do planeta é basicamente descrito por dois parâmetros, né? O ângulo de inclinação da órbita e o raio orbital, ou a distância entre o planeta e a estrela, né? Que no caso, se você considera uma órbita circular, representa o raio. E também o outro parâmetro que tem a ver com o tamanho do planeta, que é a razão entre o raio do planeta e o raio da estrela, né? RP, raio do planeta, RS, raio da estrela. Então, basicamente, qual é o modelo? Pega-se aqui uma imagem de uma estrela, no caso o Sol, né? Que é a estrela na qual a gente tem resolução, né? Para conseguir enxergar não como um ponto, mas como um objeto. Aí põe aqui um disco escuro representando o planeta com um certo raio e faz ele passar aqui na frente com uma certa órbita, né? E a órbita aí descrita pela distância raio orbital e pela inclinação. Então, é basicamente isso daqui. Tá? Então, aí vocês veem o planeta passando na frente do Sol. Isso daqui representando uma mancha solar. Isso é uma outra coisa, tá? Um outro trabalho. Mas então, isso que eu vou mostrar é justamente... E aí você, então, integra toda a emissão aqui e vê quanto que dá essa curva. E o que a gente nota é o seguinte. Então, o que a gente nota é justamente esse decréscimo no brilho da estrela. Quanto maior o raio do planeta, maior a profundidade aqui do trânsito, tá? Que pode variar, né? Vocês podem ver desde 1% aqui até 3%, dependendo do raio do planeta. Né? Como eu já falei, Júpiter causaria um decréscimo de 1%. O raio da órbita também, em função da fase de trânsito, também, quanto maior o raio da órbita, menor é o intervalo da fase. E o ângulo de inclinação também, vocês podem ver como que vai. Então, observando o trânsito, como por exemplo, no caso dessa estrela, que foi a primeira, né, em 2000, foi a primeira estrela onde se detectou o trânsito, né, causado por um planeta na sua frente. O planeta dessa estrela tem um nome, chama-se Osíris. E aí, então, foi possível determinar os parâmetros, como o raio do planeta, distância orbital, ângulo de inclinação, etc. Tá? Esse método de trânsito, então, já tiveram 19 planetas confirmados. Para saber se é confirmado ou não, eu tenho que ir para o telescópio com espectrógrafo de alta resolução e tenho que fazer a medida de velocidade radial. Porque, como eu mostrei para vocês, o tamanho de um planeta ou de uma estrela de baixa massa ou de uma anã marrom são muito parecidos. Então, eu não consigo determinar a massa desse jeito. Aí eu preciso de uma medida de massa mesmo. E aí eu faço a medida, né, depois, posteriormente, então, da velocidade radial. Só que os telescópios no solo conseguem detectar apenas os trânsitos de planetas grandes, porque é claro que o quanto que o decréscimo no brilho é proporcional à razão entre as áreas planeta e estrela. E para eu poder detectar planetas menores, né, sem ser planetas gigantes gasosos, planetas já começando a chegar no tamanho da Terra, tem que ir então para satélites, tá? Observações no espaço, onde eu tiro a interferência da nossa atmosfera. Aqui é um outro planeta também, que foi detectado, né? E aqui estão todas as características do planeta, um outro gigante gasoso. E aqui a estrela é uma estrela parecida com o do Sol, mas só que está bem mais longe, tá? A 1500 parsecs. Então, combinando esses dois métodos de detecção, a velocidade radial e o trânsito, eu consigo tirar toda a informação que eu quero do planeta e da órbita, tá? Raio, massa, período orbital, excentricidade, etc, etc, etc. Tá? E aqui está a terceira lei de Kepler, né? Aqui é o raio que eu meço, né? A distância orbital, massa da estrela, a massa do planeta. Aqui está o raio, é o raio da estrela, nesse caso. Ok, e detecção direta, então, que é claro que é o método, né, que todo mundo queria, porque aí não tem outra possível explicação. Mas só que tem um problema, porque normalmente uma estrela é 1 bilhão de vezes mais brilhante do que um planeta, no caso do Sol e Júpiter. Como é que eu faço, então, para conseguir detectar na mesma fotografia essa discrepância tão grande de brilhos? Né? Atualmente a gente ainda não consegue. Mas a gente consegue, então, observar estrelas que não são tão brilhantes, por exemplo, estrelas que ainda estão se formando, que é o caso das chamadas estrelas Tetauri. E aqui, então, está uma observação, né, que foi feito com o Very Large Telescope, aqui 31 de março de 2005. Aqui está uma estrela Tetauri, ou seja, uma estrela em formação que ainda não está no total do seu brilho, e o planeta, então, aqui detectado. Tá? Só que, obviamente, ele está bem mais distante, ele está a 100 unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol.
Tá bem? E uma outra maneira, então, é se eu sair do visível, né, da luz que a gente, né, do Sol, mas eu for olhar em outras bandas do espectro eletromagnético, por exemplo, no infravermelho, a razão entre o brilho da estrela e o brilho do planeta, porque o planeta, né, aí eu estou medindo a radiação de calor, como vocês sabem, então essa razão é apenas de 1 milhão. Então já é possível detectar. Não em foto, né, mas você consegue detectar no espectro, isso aqui é uma concepção artística. E aqui então 2 planetas que já eram conhecidos, mas que tiveram, utilizando o telescópio espacial Spitz, um telescópio no infravermelho, conseguiram ter a sua emissão térmica determinada. Né? E basicamente o que você faz 2 medidas. Uma, quando o planeta está em quadratura, ou seja, a estrela está aqui, o planeta está do lado, e outra quando o planeta está atrás, ocultado pela estrela, e aí você mede a diferença da intensidade, nessas 2 posições. Então a diferença é justamente a intensidade, né, a emissão térmica que está vindo do planeta. Tá? Então é também uma emissão direta do planeta. Ok, desses 233 planetas, como que são eles? Bom, a grande maioria deles são chamados Júpiteres quentes, que são gigantes gasosos, do tamanho de Júpiter, mas que são quentes porque eles estão muito próximos das estrelas. Tá? Então aqui está a massa deles, a grande maioria deles com massa da ordem da massa de Júpiter, uma distribuição aqui, né, diminuindo para massas maiores. A gente está botando a linha aqui, mais ou menos em 13 massas de Júpiter, né? Então esses aqui seriam anãs marrons. E o semi-eixo da órbita, né, a Terra estaria aqui em uma unidade astronômica, então de novo a grande maioria deles está aqui com uma órbita muito mais próxima, inclusive muito mais próxima da estrela Terra do que Mercúrio. E tem também uma outra característica muito interessante, que é o seguinte: estudando-se a metalicidade, ou seja, a quantidade de ferro que tem na estrela, né, a hospedeira do planeta, notou-se que as estrelas que tinham planetas ou sistemas planetários tinham uma abundância de ferro ou de metal, né, que para astrônomo metal é qualquer elemento que tem um Z maior do que 2, né, a gente tem hidrogênio, hélio, metal, o resto é tudo metal. Mas aqui é ferro, tá? Abundância de ferro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né, que é o caso do Sol e do Sistema Solar, a abundância, né, dos elementos no Sol é basicamente a mesma, né, do que tem nos planetas. Então, dos metais. Então, o que é que a gente conclui aqui? É que esses planetas, então, para se formar planeta, eles estão se formando de uma nuvem molecular já evoluída. O que quer dizer? O ferro, né, e os outros metais só são produzidos justamente na fusão nuclear no interior das estrelas. E aí, ou pelo vento da estrela, ou explosão de supernova, ou uma explosão de nebulosa planetária, o que quer que seja, o que acontece é que, então, todos esses elementos que foram fundidos, por assim dizer, no interior da estrela, então, é jogado de volta para o meio interestelar, eles se acumulam, então, nessas nuvens, que depois vão dar origem, né, como a nebulosa solar, a um sistema planetário. Tá? E parece que se a nuvem tem muito pouca metalicidade, ou seja, tem uma abundância pouca de ferro e outros metais, parece que então você não consegue formar planeta. Você vai conseguir, mesmo que sejam gigantes gasosos, porque isso aqui é tudo com gigante gasoso. Essa estatística que foi feita já há vários anos atrás. Aqui então estaria a abundância relativa ao Sol, né? E vocês podem ver que tem muito mais planeta em estrelas que têm uma abundância maior de ferro do que menor. Tá? Então parece que isso é uma característica, uma condição importante para que se formem planetas. Ok, e a pergunta então, né? Obviamente toda essa busca de planetas ganha tanta atenção justamente por causa da possibilidade de se encontrar um planeta que seja onde a vida possa se desenvolver. Que não é o caso de nenhum gigante gasoso. Primeiro que não tem superfície líquida, não é rochoso, ou seja, não vai ter uma superfície, não tem líquido, não tem água, porque lá tudo é muito quente, etc, etc. Mas no caso do nosso sistema solar, a gente define uma zona habitável e a definição mais simples que tem, quer dizer, existem obviamente complexidades, mas a mais simples é a seguinte: é a região do nosso sistema solar onde, se um planeta estiver nessa região, né, a uma certa distância da estrela, a temperatura vai estar entre 0 e 100 graus centígrados. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter, se o planeta for rochoso, eu posso ter água líquida na superfície desse planeta, que é uma das condições cruciais, né, fundamentais para a existência de vida. Então, no caso do nosso sistema solar, aqui então está
essa zona verde aqui seria a zona habitável do nosso sistema solar, aonde está a Terra, né? E não só isso, como essa região também evolui no tempo conforme a estrela evolui, né? Ou seja, a estrela, conforme o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais quente, então a zona habitável vai migrando mais para fora do sistema solar. Não só isso, como, quer dizer, isso é uma, então ela evolui no tempo, e não só isso, como também essa zona habitável, ou seja, essa distância, né? Aqui, por exemplo, no caso do Sol, uma massa solar, aqui um planeta. Então o nosso sistema solar está aqui, ó, com os, aí isso aqui, se você atualizar, tem 9 planetas aqui. Mas está aqui então, ó, a uma unidade astronômica, está aqui a Terra, né, nessa região aqui que é a zona de habitabilidade. Mas como a temperatura, é claro, vai estar lá, vai depender do quê? Vai depender da luminosidade da estrela, do fluxo de luz, ou de energia que está saindo da estrela, né? Então, se a estrela é menos brilhante, é menos luminosa, para eu obter essa mesma faixa de temperatura, eu preciso estar mais próxima dela. E se essa estrela for mais brilhante, né, ou seja, for mais massiva, eu vou ter que estar mais distante dela. Então, é isso que está representado aqui por essa faixa, né, ou seja, quanto menor a massa da estrela, mais próximo da estrela eu vou ter que estar. Tá bem? Agora, a grande, né, então, como eu falei, a maioria dos planetas são gigantes gasosos, então não tem a mínima possibilidade de ter vida, mas como a gente sabe que no nosso sistema solar a gente tem nós temos 4 gigantes gasosos, mas nós temos também 4 planetas rochosos, sendo que um deles está justamente nessa região ideal para ter água líquida e que possui vida, né, que é o nosso caso. Então, quem sabe todos esses outros sistemas que a gente está descobrindo também não possa ter um planetinha rochoso numa região, né, dentro da zona habitável. Tá? Então, esse é um interesse também de se estudar esse daí. E uma descoberta que teve na mídia, aí bem recentemente, né, que foi a descoberta do planeta, a Super-Terra, como eles estão chamando, que aqui é o planeta em torno dessa estrela Gliese 581, né? Gliese é o nome do catálogo, está aqui a estrela. É um sistema triplo, né? Está aqui a concepção artística da estrela, e aqui esse planetinha, né? Desenhar até meio parecido com a Terra, né? E os outros 2 planetas. Está bem perto da gente, tá? Apenas a 20 anos-luz. A estrela, né, em torno da qual esses planetas giram, tem apenas 1/3 da massa do Sol. Então, é um planeta, como eu falei, tem uma massa bem menor, então, e a luminosidade da estrela, então, como a massa é bem menor, a luminosidade é 50 vezes menor do que a luminosidade do nosso Sol. Tá? Então, aqui estão os 3 planetas, de novo. Primeiro, eles sabiam da existência de um planeta de 15 massas terrestres, ou seja, do tamanho de Netuno, né? Com um período de 5,4 dias. Aí você vai, depois você elimina essa componente, né, dos dados, e aí você tenta ajustar, nota uma periodicidade, e você ajusta novamente e obtém uma curva que se ajusta à existência de um planeta de 5 massas terrestres com 13 dias. E tem também a evidência, depois que você retira esse, de um planeta mais distante, né, claro, quanto maior o período, mais distante está o planeta, né, de 8 massas terrestres. Mas o AUE todo é em torno desse planeta, por quê? Porque como a estrela tem um brilho muito menor, 50 vezes o brilho do Sol, embora esse planeta, ele está um período de 13 dias, a Terra são 365, né? Mas ele está bem mais perto da estrela, mas como o brilho é bem menor, ele cai justamente dentro da zona habitável, tá? E cálculos bem simples, bem rudimentares, estimaram que a temperatura na superfície desse planeta, né, muito provavelmente é rochoso, está entre 0 e 40 graus centígrados. Tá? Então, se o planeta for rochoso e se tiver água lá, né, é provável, então, ou seja, se existirem, né, moléculas de H2A, é muito provável que elas sejam então, na forma de líquido, ou seja, é possível que tenha água líquida nesse planeta em torno dessa estrela a apenas 20 anos-luz da gente. Tá? Então, esse que foi todo o grande alarde na descoberta desse planeta de 5 vezes a massa terrestre. E, de novo, isso só foi possível justamente fazendo medidas no telescópio do ESO. Lá no Chile, um telescópio de 3,6 metros, né, com um espectrógrafo muito preciso. Tá? Isso aqui é velocidade radial, medidas de velocidade radial. Ok, para a gente conseguir, então, começar a pensar em detectar planetas como a Terra, como eu já falei, a gente tem que ir para o espaço. Tá? O primeiro desses satélites
é um satélite Corot, tá? Que é uma colaboração entre a França, alguns países da Europa e o Brasil, né? O representante brasileiro é o professor Eduardo Jano Pacheco, aqui do IAG, né? Do outro lado da rua. E esse satélite, então, é o primeiro que está indo à busca de planetas extrasolares, foi lançado no final do ano passado, 27 de dezembro de 2006, a base de Alcântara recebe dados desses satélites, né? Existem também outras missões programadas, mas tá vendo, só 2008, 2011. Essas são missões aqui da ESA, né, da Europa, uma missão Kepler americana, né? Mas você vê que algumas já foram até adiadas indefinidamente. Então isso aqui, ou seja, tem tempo de sobra para o Corot conseguir detectar. E o que é o Corot, então? É um telescópio, né? Ele fica observando um ponto fixo no céu durante 150 dias, aí depois disso ele faz uma virada e observa o outro lado da galáxia, né, o centro galáctico e o anticentro, que tem que estar sempre apontando em direção oposta ao Sol, né, para justamente não dar interferência nos dados. E usando justamente o que ele quer ver são os métodos de trânsito, ou seja, enquanto aqui no Sol a gente só consegue detectar variação no brilho, né, por causa das eclipses de 1%, isso aqui a ideia é conseguir chegar até 10 a menos 4 do brilho. Tá? E é justamente por quê? Porque aí você está conseguindo detectar planetas cada vez menores, até chegar, e a estimativa é que consiga detectar centenas de planetas gigantes como Júpiter, né, os Júpiter, quentes, mas também dezenas de planetas do tipo Terra. Tá? O limite dele é até 2 vezes a massa da Terra, não consegue ver menor do que isso por causa da sensibilidade. Mas a grande aposta está justamente nesses planetas aqui. Aí isso aqui, a vantagem do método de trânsito é que é independente da distância da estrela até nós. A gente conseguindo detectar a estrela, porque é tudo relativo, né? Uma variação no brilho da estrela. E aqui então, anunciado dia 3 de maio, né? Há 6 dias atrás, então a primeira detecção de um planeta pelo Corot, que recebeu esse nome, Corot EXO 1b, EXO, né? 1b, está aqui a curva de luz do Corot, extremamente precisa, né? Isso aqui só realmente o que a gente consegue observar assim, somente com o telescópio Hubble, que é espacial, mas é claro que não é dedicado, né, para observações de planetas. É um gigante gasoso, tá? Com quase o tamanho de 2 vezes o raio de Júpiter. Fizeram um período bem curtinho, tá? Ou seja, um Júpiter quente, está bem perto da estrela. Observações, é claro, assim que eles, antes, né, de lançar o press release, eles fizeram observações espectroscópicas e conseguiram medir que a massa é de fato de um planeta, uma massa da ordem de 0,3 massa de Júpiter. A estrela é parecida com o Sol e ele está localizado a 1500 anos-luz da gente na constelação de Monoceros. Tá ok? E é isso que eu tinha para falar até hoje. Porque essas descobertas, parece que cada mês tem um planeta novo sendo descoberto, a gente realmente espera que o Corot vai descobrir muito mais, né? E é isso, gente. Tá aí meu e-mail, minha fanpage.